vai falar a respeito de salvação. Afinal de contas, por que os cristãos falam tanto em salvação? E salvação do quê? Se a gente olha a nossa volta, a gente consegue enxergar que existe uma desordem generalizada, mostrando que existe alguma coisa errada com o cosmos. A natureza está com tsunamis, terremotos, a nossa sociedade está sempre envolvida em guerras e violência, e o ser humano está sempre lidando com doenças, depressão, medo, e até faz com que muitos se tornem ateus, porque eles pensam, se Deus existe, por que ele não faz nada? Será que sempre foi assim? O que a Bíblia fala a respeito? A gente vai ver que a Bíblia fala basicamente em escolhas. Se a gente resolve confiar em Deus ou não. Aí está a origem de tudo. E isso desde a época da criação. Adão e Eva tinham uma escolha para fazer. E os seus descendentes também. Quando a gente lê a história lá da criação do Éden, a gente vê que Deus tinha plantado no jardim com toda espécie de árvores frutíferas e tinha falado para o homem e para sua mulher que eles poderiam se alimentar de qualquer árvore que estivesse ali no jardim, menos de uma, a que estava bem no meio, porque no dia em que eles fizessem isso, eles comessem do fruto daquela árvore, eles iriam morrer. E a gente não sabe quanto tempo se passou entre a ordem de Deus e a escolha que eles fizeram de dar as costas para ele. Mas o fato é que em determinado momento eles escolheram dar as costas para Deus. E essa escolha de ouvir a Deus ou não é colocada para todos os descendentes de Adão e Eva, inclusive você e eu. Então qual é a situação que a Bíblia mostra para nós? Em primeiro lugar, a Bíblia fala que todos nós somos pecadores e por isso a gente peca. Vamos ver o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, versos 1 e 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Uma outra versão fala, éramos por natureza filhos da ira. Então todos os seres humanos, por natureza, são filhos da ira, nascem em pecado, são pecadores e por isso pecam. Tem gente que acha que é o contrário. Nós somos pecadores porque pecamos. Não. Você sabe qual é a diferença entre pecado e pecados? Pecado é essa condição torta que a gente carrega em nós, nos nossos genes, e que faz com que a gente cometa pecados. Não são os pecados que a gente comete que transformam a gente num pecador, mas a gente comete esses pecados porque a nossa natureza é torta, é distorcida. E afinal, o que são pecados? Pecado é qualquer coisa que faz com que a gente erre o alvo. O alvo é a vontade de Deus. E sempre que a gente se afasta desse alvo, a gente está pecando. Vamos ver o que fala lá sobre os 10 mandamentos? Eles são o resumo, resumidíssimo da lei de Deus. Eles estão lá em Êxodo 20. Vamos ver o que fala do capítulo 1 até o 17? Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, ou qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás
cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E quando a gente vê lá no Sermão do Monte, Jesus falou em Mateus 5 que vários desses mandamentos não eram para ser observados só na exterioridade, não. Era importante a gente prestar atenção no que estava dentro do nosso coração. Vamos dar uma olhadinha em alguns versículos lá de Mateus 5? Nos versos 21 e 22, ele falou assim: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então Jesus está falando, se você odiar o seu irmão, se você maltratá-lo, xingá-lo, você no coração já matou. E nos versos 27 e 28, ele também falou assim: vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então é uma coisa muito séria. Então que tipo de pecado se manifesta na nossa vida diária? Nós temos ídolos. E em lugar da gente adorar a Deus, a gente adora o dinheiro, a gente adora o cônjuge, adora algum filho, adora alguma estrela do cinema, a gente adora algum artista, a gente coloca coisas no lugar de Deus, pessoas em lugar de Deus, e a gente dedica toda a nossa vida a essas coisas ou pessoas. A gente banaliza Deus também. Toda hora a gente fala, ai meu Deus do céu. Isso pegar o nome de Deus e usar em vão. A gente acha que Deus é tolo, que não está se importando com nada, não está fazendo nada, que não está nem vendo o que a gente está fazendo. E é bem o contrário. Ele está vendo tudo, está pesando tudo. Nós somos workaholics. A gente trabalha, se puder, 24 horas por dia e impõe isso para as outras pessoas também. A gente não sabe parar e descansar. A gente não sabe crer que Jesus vai cuidar da gente, mesmo quando a gente não está fazendo nada. A gente desonra os nossos pais. A gente trata eles mal às vezes. A gente age de forma que eles não gostariam, que eles não aprovariam. A gente causa vergonha a eles, às vezes, com as nossas atitudes. Nós matamos ou odiamos as outras pessoas. Nós adulteramos, nem que seja no coração, olhando de um jeito impuro para alguém que não é o nosso cônjuge. Nós roubamos. Seja quando a gente coloca um filho imaginário no imposto de renda, quando a gente pede um recibo para um médico que é maior do que aquilo que a gente pagou, quando a gente faz alguma mutreta para não pagar multa, quando a gente oferece propina para alguém, tudo isso é roubo. Nós mentimos. Quando a gente fala alguma coisa só para não magoar o outro, só para deixar ele se sentindo melhor, e aí a pessoa sai toda boba, crente que tá abafando, e na verdade a gente e todos os outros estão vendo que não é nada disso. Nós cobiçamos as coisas dos outros, nós invejamos, a gente fica achando que tudo que o outro tem é melhor do que o que a gente tem, e a gente quer ser igual a ele. Conclusão, nós não amamos as outras pessoas. Só nós, talvez. E você já parou para pensar que o nosso comportamento é ditado pela sociedade? O que a sociedade valoriza? Rebeldia, independência ou pseudo-independência, porque ninguém pode ser totalmente independente. Os prazeres. É isso que a nossa sociedade acha legal e a gente acaba achando legal também. Isso é que é bacana, isso se torna o alvo da nossa vida. Já parou para pensar que isso tem origem demoníaca? Olha o que está lá em Efésios, no capítulo 2, verso 2. Paulo está falando das transgressões e pecados. E aí ele continua falando assim: nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É a nossa sociedade. Esses valores que cercam a gente, desse mundo, desse sistema social, estão todos sendo ditados por esse espírito que está por trás dela, que é o príncipe dela, o príncipe desse mundo, é o próprio Satanás. E o resultado desse modo de pensar está lá em Gálatas 5. Nos versos 19 a 21, Paulo fala assim: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, nos versos 9 e 10, Paulo fala assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então qual é o resultado do modo de pensar da nossa sociedade? Um resuminho disso: imoralidade, feitiçaria, ódio, egoísmo, brigas, embriaguez. Esse é o resultado. E a gente muitas vezes está achando bacana, estiloso. E
Esse é o resultado final. A pessoa que pratica essas coisas, que vive nessas coisas, vai ficar fora do reino de Deus. E a gente, mesmo quando percebe que é pecador e que precisa de salvação, em vez de usar a solução dada por Deus, tenta compensar de alguma forma, principalmente por meio de boas obras. A gente tenta ser bonzinho, fazer coisas boas, mas o fato é que as boas obras não são suficientes para salvar ninguém. No capítulo 2 de Efésios, nos versos 8 e 9, Paulo fala: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras que a gente é salvo, é pela fé, e isso é um dom de Deus. Sabe por que as obras não são suficientes? Vamos dar uma olhadinha no que Isaías falou no capítulo 64, verso 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. A gente está crente que está sendo justo, que está fazendo coisas boas, mas na verdade é meio como se você estivesse vendo um móvel que está todo sujo, e em vez de você pegar uma flanela limpa, você pegasse uma que está toda enlameada e ficasse passando ali naquele móvel tentando tirar a sujeira. Não vai adiantar, a sujeira vai continuar ali, senão fica pior. É meio como você tentar acertar um alvo com uma flecha torta. Para você acertar um alvo, a flecha tem que estar retinha, sem nenhuma curva, nenhuma tortuosidade, senão ela vai toda torta. É como tentar tratar câncer com analgésico, com aspirina. Não vai dar certo, o câncer vai continuar lá. O nosso padrão é baixo demais diante do padrão de Deus. E ninguém consegue, por seu próprio esforço, chegar nesse padrão dele. Todos nós somos reprovados. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Simplesmente vai morrer todo mundo? Vai continuar todo mundo assim do jeito que tá? Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus tem um plano para resolver essa situação toda. No livro de Gênesis, nos capítulos 1 e 2, a Bíblia conta que toda a criação era muito boa e sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem nenhum problema. Mas também foi feita com livre-arbítrio, livre possibilidade de escolha. A parte da criação que tinha escolhas eram os homens e os anjos também. E em algum momento dessa história aconteceu uma rebelião dos anjos, liderados por Lúcifer, que era um querubim, um anjo da mais alta hierarquia. E lá na profecia de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 12, ele fala assim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, esse rei de Tiro é como se fosse uma personificação de Lúcifer. Assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Então aqui está falando da rebelião de Satanás, que lá em Apocalipse fala que levou 1/3 das estrelas junto com ele, ou seja, 1/3 dos anjos aderiram à rebelião dele. Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 12, versos 1 a 17. E em Gênesis 3, depois que tudo já estava pronto, criado, perfeito, o homem e a mulher já estavam há um tempão andando com Deus, aparece Satanás, na forma de uma serpente, no meio lá do jardim, e puxa papo com Eva. E aí começa a disputa pelo coração dos seres humanos. Em Gênesis 2, nos versos 16 e 17, a gente vê Deus dando a seguinte ordem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente
certamente você morrerá. Aí no capítulo 3, versos 4 e 5, a serpente fala assim: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, quer dizer, desse fruto, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então aqui já começou Deus falando uma coisa e Satanás falando outra coisa diferente. E aí Eva teve a chance de escolher: vou acreditar em Deus ou vou acreditar no que a serpente está me dizendo? E ela escolheu acreditar na serpente. Resolveu inclinar o coração para aquilo que a serpente estava falando para ela. E aí vieram os resultados, todos ruins. Olha só o verso 7, ainda nesse capítulo 3. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles tiveram vergonha de estar nus. Então a vergonha começou aí. Olha o que diz o verso 10. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. O homem passou a ter medo de Deus e a se esconder dele, a fugir dele. Olha o verso 12. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Começaram as acusações. Ele arrumou um jeito de acusar não só a mulher, como também o Deus que tinha dado aquela mulher para ele. A mulher que você me deu é que me fez isso. Olha o verso 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Então a dor, o sofrimento entrou na nossa história aí. E a dominação do sexo feminino pelo masculino também começou aí. Olha o verso 17. Ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então a natureza também foi atingida por causa dessa escolha errada deles. E o caos começou nessa história. Olha o verso 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. O trabalho duro, custoso, que causa suor, começou aí também. Antes eles trabalhavam, eles cuidavam do jardim. Mas não era uma penalidade, não era alguma coisa sofrida. E a morte também. Deus falou: agora tem separação entre vocês e eu. E um dia você vai morrer, você vai voltar para a terra. Vai voltar a ser pó como você era antes de eu fazer você. Mas Deus não ficou de braços cruzados. Deus tinha um plano B. O plano A de Deus era que eles não pecassem, que eles não dessem ouvidos a Satanás. E sim ao que Deus tinha falado. Ia chegar uma hora em que eles não iam mais ter que passar por provas e eles iam ser vencedores. Mas o plano A deu errado. E aí Deus anunciou o plano B. Olha o que fala no verso 15. Deus está falando com a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tá aqui a primeira promessa de um descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente, mas ia ser ferido por ela no calcanhar. É a primeira promessa que a Bíblia faz aqui a respeito de Jesus. E esse plano B foi sendo exposto bem aos poucos, por meio de um povo, Israel. Deus escolheu um homem chamado Abraão para andar na presença dele, para ser seu amigo, para os dois caminharem juntos. E Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. E Deus escolheu Isaac para, através dele, abençoar toda a terra. Isaac teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Jacó acabou sendo o escolhido por Deus para perpetuar esse plano. Jacó quer dizer suplantador, aquele que passa a perna no outro e com isso passa à frente. E mais tarde, Jacó acabou tendo o nome dele mudado por Deus para Israel, que significa príncipe de Deus. Israel teve 12 filhos. E desses 12 filhos foram formadas as tribos de Israel. Um desses filhos, chamado José, teve 2 filhos também. E em vez da tribo de José, a gente tem 2 outras tribos que vêm dele, que é o nome dos filhos dele, Manassés e Efraim. Então, na verdade, Israel tem 13 tribos, porque tem também a tribo dos levitas, que não tem herança. Então, quando a gente fala nas 12 tribos de Israel, querendo dizer todas as tribos, na verdade são 13. E de uma dessas tribos veio o Salvador. Da tribo de Judá veio Jesus. E esse povo, ao longo de sua história, foi encarnando verdades espirituais que culminaram mais tarde na obra e na vida de Jesus. Por exemplo, lá em Êxodo, eles são vistos como escravos dos egípcios
egípcios e Deus os libertou com mão forte dessa tirania, dessa vida de escravidão que o faraó estava impondo a eles. Lá no capítulo 12 de Êxodo, no verso 13, a gente vê isso aqui escrito. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história de Êxodo, dá uma olhadinha lá no vídeo que eu postei sobre esse livro. Mas resumidamente, Deus tinha mandado 10 pragas para convencer o faraó a deixá-los irem. Mas o faraó, diante das 9 primeiras, não arredou pé, não abriu mão de ter os israelitas como escravos. Mas a 10ª praga era a morte de todos os primogênitos, inclusive do primogênito do faraó, o filho mais velho. E mesmo assim, ele ficou duro, resolveu pagar para ver, e veio um anjo de fato e matou todos os primogênitos na terra do Egito. Só não matou os primogênitos dos israelitas porque Deus tinha ordenado que cada família matasse um cordeiro sem defeito nenhum, sem nenhuma mancha, e o sangue desse cordeiro deveria ser colocado nos umbrais, no portal das casas deles. E eles fizeram isso. E em todas as casas onde estava a marca do sangue, o anjo passou direto. E não houve morte de primogênitos ali. Então, a libertação da escravidão pelo sangue e pela morte do primogênito é algo que foi cumprido em Jesus também. Jesus era o primogênito de Deus e o seu sangue nos libertou da verdadeira escravidão, a escravidão do pecado. E isso foi exatamente numa Páscoa. Lá em Levítico, no capítulo 1, verso 4, Deus está dando essa ordem a respeito dos sacrifícios que deveriam ser oferecidos. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o ofertante levava o animal que ele ia oferecer, colocava a mão em cima da cabeça do animal, e assim era como se ele tivesse sendo representado pelo animal e ele fosse aceito. A morte do animal era uma substituta para a própria morte do ofertante. E Jesus fez isso também. Ele foi o nosso sacrifício, em nosso lugar, para que a gente fosse aceito por Deus, para que Deus se tornasse propício a nós. Outra coisa que esse povo aprendeu e ministrou a toda a humanidade é o que está lá em Números 21, no capítulo 8. O povo tinha pecado, e aí apareceram várias serpentes venenosas no meio do acampamento deles no deserto. E todo mundo que era picado por essas serpentes acabava morrendo. Mas aí Moisés pediu socorro a Deus, e Deus falou: você vai fazer uma serpente de bronze igualzinha a essas que estão aí venenosas, mordendo todo mundo, e você vai colocar em cima de um pedaço de pau, bem alto, e todo mundo que for mordido por essas serpentes e olhar para a serpente de bronze vai ser curado, vai ser salvo. E todos os que eram mordidos e olhavam para a serpente de bronze eram salvos. E Jesus falou isso também na vida dele. Quando Nicodemos foi procurá-lo à noite para saber a respeito de Deus e a respeito da vida eterna, Jesus falou: olha, da mesma forma que Moisés precisou levantar a serpente de bronze lá no deserto, eu preciso ser levantado também, para que todo que crê em mim não morra, mas tenha vida eterna, igualzinho a serpente de bronze. Dá uma olhada então no Evangelho de João. Veja lá como Jesus é o nosso cordeiro, como ele foi a nossa serpente de bronze, como ele nos libertou do pecado, como ele é o caminho, a verdade e a vida, e como ele afirmou no seu último suspiro lá na cruz: tetelestai, está consumado, está pago. Agora toda a nossa dívida, todo o nosso débito, nosso resgate está pago por ele. Ele pagou na cruz. E agora a gente só precisa tomar posse disso. Esse foi o plano B, para que Deus tirasse a gente, todo mundo da humanidade que quisesse, das garras do pecado, das garras de Satanás, e a gente pudesse voltar para ele, ser restituído para o nosso Criador, para o Deus de amor, que sempre falou a verdade para nós, que não ficou de braços cruzados e que mandou uma salvação para nós, ele mesmo. E como é que a gente se encaixa nesse plano? Como é possível? A gente pode até ter entendido, tá, tudo bem, eu entendi que o plano é esse, eu entendi como é que é, eu sei que eu sou pecador, eu sei que Deus mandou Jesus, mas e aí, como é que isso vai fazer parte da minha vida? Vamos voltar lá para Efésios no capítulo 2, vamos ler o verso 4 e o verso 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. É graça. Não precisa de nenhum esforço nosso. Não precisa de uma ajudinha nossa. E no verso 8 que a gente já leu, ele continua: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. É pela fé. O que é fé?
fé. Fé é quando você tem uma confiança absoluta de que Deus é capaz de levar você para onde Ele está dizendo que vai levar. É quando você confia que a obra dele é eficaz para te salvar, que Ele pode sim tirar você do fundo do poço, te dar uma vida nova. E para isso você precisa se arrepender. Ele não vai salvar você para você continuar igualzinho como antes. Arrependimento é uma volta de 180 graus. Você estava indo para cá, pelo arrependimento você decide agora ir na direção contrária, para lá. Tem gente que até fala assim: eu me converti e dei uma volta completa, 360 graus, ou seja, parou no mesmo lugar, deu a volta completa e continuou do mesmo jeito que antes. Eu já ouvi crente falando assim, principalmente personalidades famosas: eu não me arrependo de nada que eu fiz nessa vida. Cara, então tem alguma coisa errada, porque para você se converter, você precisa se arrepender, você precisa cair na real, enxergar e admitir que o seu caminho sem Deus era totalmente errado, totalmente torto, estava levando você direto para o abismo. A partir do momento em que você admite isso, você resolve dar meia volta e você tem fé em Jesus e na obra salvadora dele, aí você consegue entrar nesse plano de Deus, você consegue tomar posse desse presente que ele está com as mãos dele te oferecendo e você com as suas mãos está recebendo. Fé é a mão que você estende para receber o presente de Deus. Deixa eu contar uma história para você. Imagina um equilibrista muito hábil que estendeu a corda dele por cima das cataratas do Niágara ou de Foz do Iguaçu. E ele atravessa aquela catarata longa por cima da sua corda. E aí todo mundo fica abismado e acha maravilhoso. E ele faz várias coisas, vai e volta várias vezes, carregando coisas, carregando uma cadeira. E todas as vezes ele é bem sucedido. E todo mundo pensa: nossa, ele realmente é muito capaz, é muito habilidoso. E aí ele chega e fala assim: agora eu quero ver quem é que vai comigo nessa cadeira. Quem é que tem fé suficiente para isso? Deus é como se fosse esse equilibrista. Ele está dizendo: eu posso levar você com segurança até o outro lado, até a vida eterna. Eu posso dar isso para você, eu sou capaz. Você crê, se você se sente capaz de sentar na cadeira que Deus, o nosso equilibrista, está oferecendo para nós, você está tendo a fé salvadora que Deus está requerendo da gente. É mais ou menos como se você estivesse esperando um ônibus e aí para um ônibus escrito céu e quem está dirigindo é Jesus. Quando você entra nele, crendo que ele vai te levar de fato para aquele lugar, para aquele destino que está escrito ali na frente, você está agindo com fé. Você está embarcando nessa viagem que Deus está prometendo para você. E você pode ter certeza, ele vai te levar mesmo. É assim que a gente toma posse. Isso é fé. É aceitando a misericórdia, o amor, a graça de Deus. Você sabe o que é graça? Graça é um favor, um benefício que a gente não merece. A gente realmente não merecia ser salvo. Deus poderia muito bem ter acabado com tudo, começado do zero, mas ele achou que valia a pena. E agora ele está oferecendo para cada um de nós essa oportunidade. Você quer embarcar no ônibus dele? Então embarque, fale isso para ele. É importante verbalizar. É importante você dizer: Deus, eu admito que eu sou pecador, eu admito que eu cometo pecados, que eu faço um monte de coisa errada, mas eu não quero ser assim. Eu quero seguir o teu padrão, eu quero viver com você, eu quero ser teu amigo, quero que você seja meu amigo também. Eu quero ouvir os teus conselhos. Eu não quero fazer como Adão e Eva fizeram, dando as costas para você. Eu quero ouvir o que você fala e eu quero seguir isso. E o que acontece a partir do momento em que a gente resolve embarcar nesse ônibus de Deus? Em primeiro lugar, ele nos perdoa. Você não precisa mais ficar carregando o peso do seu pecado. Olha o que Jeremias fala na profecia dele, no capítulo 31, verso 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É como se fosse uma santa amnésia na mente de Deus. Ele não vai lembrar dos seus pecados. Não vai lembrar para não acusar mais você. Ele até sabe, Deus sabe de todas as coisas. É tolice dizer que ele não lembra de verdade, mas ele não lembra mais para te acusar. Você é totalmente perdoado por ele. É como se o seu passado fosse zerado. Olha o Salmo 103, no verso 12. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ele manda o mais longe possível de você. Ele perdoa mesmo. Imagina que cada pecado que a gente comete seja como uma pedra que a gente coloca dentro do nosso bolso. A gente tem a mania de colocar gradações para os nossos pecados. Tem os pecadinhos, tem os pecadões. Se eu matei alguém, é um pedregulho. Agora, se eu disse uma mentirinha, é uma pedrinha. Mesmo que
você só tenha mentirinhas no seu currículo, na sua bagagem, imagina que a cada mentirinha dita, você pega uma pedrinha e coloca no seu bolso. Depois de 20, 30 anos, quanto que o seu bolso vai estar pesando? Você vai estar carregando um peso enorme que daqui a pouco você não consegue mais andar. Deus, quando perdoa a gente, quando a gente vai a Ele, quando a gente topa embarcar nessa viagem com Jesus, Ele esvazia o nosso bolso das pedrinhas. Você está limpo, você está livre, você está leve de novo para recomeçar. E além de nos perdoar, Ele nos justifica. Olha o que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Da mesma forma que Ele fez com que todos os pecados de toda a humanidade incidissem sobre Jesus ali naquela cruz, para serem pagos por Ele, Ele também coloca sobre nós, os que aceitamos essa obra dele, esse plano dele. A gente fala, eu quero esse plano para minha vida. Ele coloca sobre nós a justiça de Jesus, aquela justiça sem pecado absolutamente nenhum sobre nós. É mais ou menos como um juiz que está indo julgar alguém que cometeu um crime afiançável, que pode ser pago por fiança. O juiz vai e condena aquela pessoa. Mas digamos que aquela pessoa seja um filho dele. O juiz foi justo, agiu conforme a lei, por mais que isso doesse no coração dele, e considerou culpado, condenou o seu próprio filho. Eu, você, todos nós, né, somos culpados. Só que aí esse juiz, depois que desce dali, vai, abre a carteira e ele mesmo paga a fiança. Deus, ao mesmo tempo, nos condenou, mas pagou a nossa fiança para que a gente pudesse ter uma segunda chance, para que a gente pudesse ser absolvido. Isso é justificação. A gente passa a ter um currículo zerado para poder começar de novo. Além disso, nós somos adotados, você sabia? Em João, no capítulo 1, verso 12, está escrito assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A gente tem a mania de achar que todo mundo, todo ser humano é filho de Deus. Todo mundo fala, eu também sou filho de Deus. Não, todo mundo é criação de Deus, todo mundo é criatura. Mas filho não. Filho só tem ou Jesus, que é o filho natural dele, o filho unigênito, como a Bíblia fala, ou aqueles que receberam Jesus, que creram nele e com isso receberam o direito de serem adotados por Deus, serem seus filhos adotivos. Eu já fiz isso, eu espero que você tenha feito também. Se não fez, ainda está em tempo de fazer. Creia em Jesus, para que você também se torne filho adotivo de Deus, como eu me tornei. Nós também temos uma vida nova. Em Efésios 2, no verso 6, Paulo falou assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É uma vida de ressuscitado. Morreu e agora está vivo de novo, tendo uma segunda chance. Isso está lá em 2 Coríntios 5, no verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O seu passado ficou para trás. Agora importa o que você vai fazer daqui por diante. Mas tem uma coisa, a gente precisa acertar algumas coisas que a gente deixou para trás. Por exemplo, dívidas. Você está devendo alguma coisa para alguém, dinheiro, alguma coisa que você pegou emprestado e não devolveu, o que for, você está em débito com alguém, pague. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 13, verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. A gente não deve dever nada para ninguém. Então, no seu passado tem dívidas, pague todas elas. Você precisa também romper qualquer ligação prévia que você tivesse com os demônios. Lá no livro de Atos, no capítulo 19, verso 19, mostra que as pessoas de Éfeso que iam se convertendo, iam queimando todos os livros de bruxaria, de feitiçaria que eles tinham, porque eles não queriam mais nada com isso. Então, se você tem livros dessa natureza, se você tem ídolos, se você tem estátuas, se você tem coisas que você sabe que desagradam a Deus, que você está sentindo no coração, que são objetos que não tem nada a ver com Deus e sim com práticas passadas suas, destrua. Não dê para alguém como presente, porque você vai estar passando um mico preto para essas pessoas. Não dê para ninguém aquilo que você acha que faz mal para você. Interrompa as atividades que você praticava antes, que você sabe que vão te fazer mal, que te afastam de Deus. Se você assistia filmes que hoje em dia você acha que Deus não quer que você assista, pare com isso. Se você ia em lugares que você sente agora que desagradam a Deus, pare de ir. Se você fazer qualquer coisa que no seu coração você sabe que não são do agrado de Deus, interrompe imediatamente. Se você precisa se reconciliar com alguém, busque o perdão. Seja você perdoando a pessoa, seja a pessoa perdoando você, seja o que for. Reconcilie
reconcilie-se com essa pessoa enquanto é tempo. Em resumo, você tem que fazer o que está ali em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Você tem que manter uma boa consciência. Então faça tudo o que tiver ao seu alcance para você acertar as suas contas do passado e você poder seguir em frente com a consciência limpa. Voltando a Efésios capítulo 2, dá uma olhadinha no que está escrito no verso 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Lembra que eu falei que as boas obras são insuficientes para a gente atingir o padrão de Deus? Tá, agora que a gente atingiu o padrão dele por causa das obras de Jesus, por causa do que ele fez em nosso favor e a justiça dele que foi imputada a nós, foi atribuída a nós, agora sim, a gente tem plena condição de praticar boas obras. Deus preparou essas obras para que a gente faça, para que elas sejam o resultado da nossa vida. E aqui nesse versículo, quando estava falando nós somos criação de Deus, uma outra versão fala somos feitura dele. Lá no grego é a palavra poema, quer dizer poema. Você é um poema de Deus, eu sou um poema de Deus também. Nós somos poemas que Deus imaginou para que a gente seja com a nossa vida a expressão de tudo de mais belo que Deus pode criar. Então seja um poema que pratica boas obras, um poema que engrandece a Deus. E essas boas obras estão lá em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o tipo de boa obra que Deus espera de nós. Agora, não é porque você deu a sua vida para Jesus que você imediatamente vai ter a sua natureza transformada. Você recebeu a natureza celestial a partir do momento que você deu a vida para ele. Mas dentro de você, continua batalhando contra essa natureza nova, a sua velha natureza, a sua natureza carnal, a sua natureza pecaminosa. É como aquela história do índio idoso que estava falando com um índiozinho. Meu filho, dentro de você existem dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. E eles estão sempre lutando. Aí o índiozinho perguntou, mas qual é o que vai vencer? E o índio idoso respondeu, é aquele que você alimentar. Então, alimente o lobo bom que existe dentro de você. Alimente a sua nova natureza, que é irrigada pelo Espírito Santo, para que ela vença a sua natureza velha. E apesar de Deus não querer que a gente peque, a gente provavelmente vai pecar mais algumas vezes antes da gente ir para o céu. Agora, se você pecar, não desanime. Não pense que você não é cristão, não pense que você não tem jeito. É a nossa natureza velha vencendo de vez em quando. Mas se isso acontecer, não fique caído, não fique prostrado, não fique desanimado nem derrotado. Levante-se imediatamente e faça aquilo que João recomenda na primeira carta dele, no capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. João falou, olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se pecar, não fiquem caídos, não desistam. Jesus é a oferta pelo nosso pecado. Volte para Jesus. E no capítulo 1, versos 9 e 10, ele fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós temos pecado. Enquanto a gente estiver nessa natureza, enquanto a gente não morrer e não chegar definitivamente à perfeição que Jesus prometeu quando a gente ressuscitar, a gente infelizmente vai pecar. Quando pecar, então não fique marcando passo, não marque bobeira. Confesse logo o seu pecado, admita o que você fez e abandone e recomece a caminhada de novo, limpo, lavado novamente por Jesus. Agora, e se você entendeu tudo isso, quer tudo isso, mas não sabe o que fazer? Você quer? Então fala para Deus isso agora mesmo, nesse exato instante. Não espere chegar um domingo, não espere chegar a Semana Santa, não espere chegar o Natal, não espere chegar seu aniversário, não espere chegar sei lá que dia. Faça isso agora. A salvação está batendo na sua porta agora. O ônibus de Deus está passando no seu ponto de ônibus agora, no ponto onde você está. Pegue esse ônibus, não deixa passar não. E peça que ele entre no seu coração. Peça que ele salve você, que ele perdoe você, que lhe dê uma nova vida. Agora uma vida para que você possa confiar nele, seguir os conselhos dele, tendo Jesus como seu Senhor, como seu dono. E ele é um dono tão
tão amoroso, é um dono tão bom, é um dono que vale tanto a pena a gente servir. Faça isso agora, peça essas coisas para ele e você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua existência. Você quer saber um pouco mais a respeito dessas coisas de que eu falei? Você pode dar uma olhadinha no livro que Billy Graham escreveu, Como Nascer de Novo. Lá ele explica direitinho o que é essa coisa toda de salvação, pecado, novo nascimento, tudo isso está bem explicadinho lá. Um outro livro que explica bem todo esse processo, de uma maneira bastante lógica, bastante racional, é Cristianismo Puro e Simples, escrito por C.S. Lewis. Você também pode achar esses assuntos em 2 livros que o John Stott escreveu. Um deles, que é maior, se chama Cristianismo Básico. Mostra toda a doutrina básica do cristianismo, com toda a explicação a respeito do plano da salvação que Deus bolou. E uma versão mais reduzida desse livro é Porque Sou Cristão. Você pode escolher qualquer um desses para dar uma mergulhada maior nesses assuntos todos. E na semana que vem, a gente vai ver santificação. Afinal, existem santos hoje em dia? E isso é pra mim também. Quer saber? Encontro você lá.